Fiquem com o melhor da medicina veterinária. Clínica do Pet. Olá, está começando mais um episódio do podcast da Clínica do Pet, o episódio de número 7. É uma jornada que a gente está tendo aí que está sendo um desafio gostoso, um desafio muito bom. E o tema de hoje é manipulados para pets. Ainda tem um certo preconceito entre industrializado e manipulado, mas será que existe mesmo? Hoje aqui, presente conosco, está a doutora Paula Carazato. Falei certo, né, doutora? Certinho. Queira se apresentar também aí para nós? Eu sou a Paula Carazato, meu nome é enorme, mas simplificado tá aí, né? Eu sou farmacêutica industrial pela PUC Campinas, tenho 42 anos de farmácia, de farmacêutica, né? Experiência. E já fiz vários cursos, né, que estão atrelados à área de manipulação. Fui ministrante hoje, eventualmente, de cursos de pós-graduação em São Paulo, viajei o Brasil inteiro, América Latina, e também eu fiz um curso de pós-graduação na área de farmácia veterinária, porque a farmácia específica é humana e hoje é veterinária já há alguns anos. E assim, como eu só faço o que eu sei, eu falei, não, eu preciso aprender esse universo da veterinária, porque são particularidades que fazem diferença no resultado, né? Então, acho que foi providencial, realmente, foi o primeiro curso de farmácia veterinária no Brasil. E, assim, acho que agregou bastante, né? E a gente coloca o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo conhecimento na área humana e veterinária. Muito bacana. E eu tenho dúvidas também sobre isso. Que bom. Para ser esclarecida. E presente aqui conosco também, doutora Fernanda Campos. Sim, boa noite. Um detalhe que ela não quis colocar o Graton, tá? Eu vou deixar isso aqui registrado nesse podcast. Mas é só um detalhe pequeno, não significa, não muda outras coisas. Não muda o amor por mim, né, Marcinho? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu sou especializada em medicina felina e oncologia e cirurgia. Mas também presto atendimento clínico geral na clínica, já há muitos anos, sou formada há 10 anos. E como a Paula, sempre se atualizando, sempre investindo em cursos, né? Eu sei que você às vezes não gosta tanto, mas a gente sente prazer, né? Parece que se a gente fica parada, sei lá, tá faltando alguma coisa. Então é estranho falar. Mas já tá virando casos de família, já. Mas que é muito dinâmico, né? Acho que como a farmaco também, a área da saúde, ela é muito dinâmica, sim, né? Tem muita coisa nova, muitos estudos, né? Seguem caminhos diferentes com o passar dos anos. Então, se a gente está querendo prestar o melhor, né? E de maneira segura, eficiente, eu acho que é o mínimo a gente sempre estar se atualizando para poder auxiliar e conduzir da melhor maneira possível os casos que são desafiadores. Por isso que a manipulação, ela vem também para ajudar muito na nossa rotina. Essa é uma pergunta. Você prescreve medicamentos manipulados? Prescrevo. Ultimamente eu estou prescrevendo com uma frequência maior. Pela questão da gente fazer um tratamento mais individualizado, sim, né? Eu tenho uma rotina muito grande de atendimento em felinos e a maioria dos tutores sentem dificuldade na hora de administrar. Lá na clínica a gente tem já 4 gatos, né? E o Maurício, ele precisou ser medicado uma vez. Eu tentei de maneira mais tradicional e, nossa, era um nível de estresse gigantesco. Então tem certos desafios e certas situações que o manipulado ele vem muito para auxiliar. A gente consegue diminuir muito efeitos adversos, porque a gente trabalha com a dose mediante ao peso, né, a característica do paciente. A gente consegue associar medicações, trabalhar em outras apresentações, né, em pasta, petisco. Então, vem muito para agregar. Legal. E só para a gente poder entender, né, o conceito hoje, o que é o medicamento manipulado? Então, é assim, a gente tem, no Brasil, a manipulação é muito forte, né? Ela já foi muito grande em alguns outros países, por exemplo, Argentina, tudo, mas no Brasil ela se fortaleceu de uma forma muito, ela está amparada pela Anvisa, né? Então, hoje a gente tem regras para manipular. E isso tem que ser cumprido.
como tudo, porque eu acho que regra é para ser cumprida. A gente não pode dar aquele jeitinho e desviar, né? Então, ela estipula, né, o trabalho da manipulação humana, tá? E o mapa é que faz, o Ministério da Agricultura é que faz toda a parte de veterinária. Então, essa manipulação hoje, ela, até por conta dessas regras, a farmácia teve que se profissionalizar muito, né? Então, a gente tem que cumprir requisitos perante a Anvisa para ter uma farmácia de manipulação. Agora, sim, cumpre quem quer, sim, obedece quem tem juízo. Sim, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que favorece o segmento, o fato de ser forte, né, o mercado magistral no Brasil. São cerca de 8.500 farmácias, né, que estão sobre a legislação sanitária da Anvisa, que é um órgão subordinado ao Ministério da Saúde. E o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, são divergentes. Sim. Né? A diferença aí do medicamento industrializado, né, e o manipulado. O manipulado, ele é um medicamento que é feito especificamente, usando aí o específica, né? Para um caso específico. Sim. Né? Então, assim, eu tenho um gato, que é um filhote, que é muito pequeno, e eu preciso administrar um meloxicam. Tá? 0,0000, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu já experimentei, ele não tem gosto, sim, né? Porque eu tive que fazer isso. A Paula experimenta tudo. Eu experimento. Xarope, tadinha dos bichos, mas eu experimento. Sim. E aí, eu vou fazer aquela dose de uma forma que o tutor consiga administrar, né? Então, eu preciso que seja seguido a dose terapêutica, de 8 em 8, é de 12 em 12, isso tem que ser seguido à risca. Então, manipular essa substância é uma questão de atender a característica de quem vai usar aquilo. Sim. Eu trabalho a manipulação com crianças, né? Com pacientes autistas, TDAH, idosos. Então, cada um tem a sua particularidade. E o veterinário mais ainda, né? Porque aí depende da espécie. Então, manipular, hoje, por exemplo, eu tenho milhares de substâncias dentro da farmácia, porque realmente é um portfólio enorme dentro da Humana e Veterinária, aonde a gente vai atender requisitos muito particulares daquele paciente, que é um cliente para nós, sim, mas um paciente de alguém, né? Sim. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, inclusive lá dentro, assim, existem coisas que são necessidades de alguém e outras são desejos. Sim. Né? Então, eu preciso disso, mas eu gostaria assim. Uhum. Então, acho que quando a manipulação pode fazer isso. Sim. O produto industrializado, não. É isso que eu tenho, a dose é essa. E eu não tenho como mudar isso. Eu sim, tenho um comprimido desse tamanho, por exemplo, a solução de prednisolona, eu não consegui dar para a Marie. Eu tive que fazer a dose numa cápsula, abrir a cápsula com celulose, porque a gente não usa lactose na veterinária, e colocar na ração e ela come, entendeu? E não percebe nada. E tem diversos tipos de apresentação também? Então, aí são as formas farmacêuticas, independente se é humano ou veterinário. Eu posso fazer uma pasta para humano? Posso. Eu posso fazer um shot, eu posso fazer uma solução, uma suspensão, uma cápsula, né? Sublingual. Então, são formas farmacêuticas que são utilizadas dependendo daquilo que é a necessidade e o desejo. Sim, né? Sim. Então, no caso da prednisolona, mesmo o menor volume, eu não conseguia administrar com a seringa, porque ela é muito arredio o gás. Não... Então, na manipulação, eu consigo fazer isso, né? É por isso que no atendimento, eu tenho que estar assim, aberto ao cliente para dizer assim, olha, isso é o que o médico está prescrevendo, isso é a necessidade, mas ele gostaria que fosse assim, sim, né? Que fosse num xarope. E eu sempre pergunto, é solução, xarope
é um termo genérico de uma formulação que tem açúcar. Para a gente, na veterinária, eu não uso açúcar, eu não uso parabenos, eu não uso propileno, eu não uso toluenos, eu não uso sorbato. O sorbato é um conservante permitido. Então, assim, a gente foi adequando toda essa formulação para atender necessidades que são individuais para o animal, independente se é gato, se é cachorro, se é ave, não importa. E no industrializado eu não consigo isso, né? Eu tenho que cortar o comprimido, o volume do xarope não se adapta ao tamanho do animal. E é difícil isso para o tutor, porque você se vê numa situação desesperadora, porque você sabe que tem que tomar. Tem que tomar a necessidade, né? E quando a gente consegue individualizar, se torna muito mais prático, acessível, e é gratificante a gente ver o tutor conseguindo administrar a medicação em casa. Porque você quer ver resultado. Porque você quer ver resultado. É desesperador, realmente. Nesse cenário brasileiro, onde a manipulação é muito forte, né? Então a gente segue essas regras. O medicamento industrializado, ele faz todo um processo de desenvolvimento. Por exemplo, existe uma molécula, ela foi criada lá atrás e quem criou essa molécula fez todos os ensaios químicos, físico-químicos, aí os ensaios depois aprovou para ensaios em animais, né? Primeiro os animais. Sim. E depois os ensaios em humanos. Esse tempo da criação de uma molécula, por exemplo, itraconazol, até ele chegar a ser um medicamento que é o de referência, Sporanox, ele leva em torno de 15 anos. Então, o investimento é absurdo de grande, né? São milhões e milhões de dólares, né? Isso, muito tempo, né? Muito tempo. E aí ele tem essa patente, né? Então, essa empresa que criou essa molécula vai fazer o medicamento que é de referência e ele tem uma patente que vai durar lá, ele pede 10, 15 anos, tá? Isso vai ser respeitado. Então, ninguém vai poder produzir o itraconazol nesse período. A partir do momento que a patente expira, qualquer um pode produzir a mesma molécula. Sim. Então, ele vai produzir a molécula, ele pode vender esse insumo farmacêutico, que é o IFA, para outras empresas que só vão fazer a cápsula ou o comprimido, ou ele pode vender, por exemplo, para um importador no Brasil, que vai fracionar isso, por exemplo, para uma farmácia de manipulação. Então, a indústria, que é o fabricante do fármaco, que é o IFA, insumo farmacêutico ativo, eles são vários no mundo, né? Hoje, por exemplo, a China é uma potência, né? A Índia é o país que mais produz moléculas no mundo. Se você pensar a Índia, né? É a Índia, tá? É o investimento em pesquisa. Então, quando você chega a ter um medicamento industrializado, no Brasil, ele é o de referência, ele vai ser respeitado. Acabou a patente, todo mundo vai fazer. Todo mundo tem acesso àquilo. Assim, se fosse ver a diferença hoje, né? A pergunta que eu estava formulando era assim: todo medicamento industrializado tem no manipulado? Não. Então... Não necessariamente, tá? Porque o manipulado, por exemplo, ele depende de importadores, porque nada é nacional, depende de importadores que vão trazer isso para o mercado que a gente chama magistral, que é de manipulação, tá? Se isso chegar, por exemplo, a gente já tem, não é da área veterinária, lisdexanfetamina, tá? Então, acabou a patente, uma avalanche de empresas que importaram a lisdexanfetamina. Então, hoje, esclarecendo, no Brasil, qualquer medicamento que seja referência, similar, então ele não tem a marca lá do Sporanox, ou um genérico, eles têm que comprovar para a Anvisa a bioequivalência, bioisenção. Então, isso é obrigatório. A Anvisa é um órgão extremamente respeitado no mundo, tá? Pelo requisito que ela impõe. Tá? Então, as diferenças elas são muito, assim, por categoria mesmo, né? Mas a gente tendo a matéria-prima, o insumo farmacêutico, que é, por exemplo, o itraconazol,
a gente vai fazer porque já acabou a patente. Mas na teoria não tem diferença. Não tem Né? diferença. Não. Agora tem um detalhe, né? Que para mim não é a solução do problema, né? Deveria ser para todos uma questão de desenvolvimento. Então, Sim. do mesmo jeito que a indústria pesquisa para fazer um xarope de prednisolona, quando eu vou fazer um xarope, uma pasta, uma suspensão, uma cápsula, eu preciso primeiro conhecer o insumo farmacêutico ativo, que é o fármaco. Então, eu preciso conhecer a fisicoquímica dele. Ele é estável para fazer num xarope? Tudo que vai água, a coisa complica. Xarope, solução, a pasta veterinária, que a gente não faz com... A gente faz, por exemplo, o biscoito com farinha de arroz sem glúten certificada. Eu não uso... por exemplo, biscoito, né? Eu uso farinha de arroz sem glúten, certificada, sem glúten. Então, eu preciso... E vai água. Vai água na pasta, vai água no xarope, vai água... Só não vai água na cápsula, né? Então, tudo que vai água, as reações acontecem. Sim. Então, quando eu vou fazer um medicamento, as pessoas dá para fazer, eu falo, eu preciso ver. Eu vou pesquisar para ver se é possível manter isso estável. Sim. E essa estabilidade, essa substância pode sofrer hidrólise, oxidar e perder a eficácia. Sim. Então, eu começo dando, daqui a pouco não faz mais efeito. Sim. Então, isso para mim é a prática no dia a dia. Eu cuido da parte de P&D, de todas as áreas da farmácia. Mas cada cliente é um desafio novo, então, né? Sim, porque... Cada cliente que chega tem que ser estudada aquela fórmula. A gente troca um pouquinho ali, né, de rotinas dentro do consultório e a Paula, ela comenta muito, porque às vezes chega lá uma receita com 5, 8 princípios ativos, tudo numa formulação só, né? E aí é o desafio dela entender aquela formulação para ver se realmente, se não vão sofrer interferências entre uma e outra, qual meio que vai ser melhor para manter a estabilidade da solução. Então, assim, é lindo, é tudo lindo e maravilhoso quando você joga no papel. Mas e na prática? Papel aceita qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa. E os veterinários, eles prescrevem direitinho? Ou não? Tem dificuldade? Não, prescrevem. Eu acho que isso já é mais... Hoje já está mais sedimentado. Sedimentado, né? E é um mercado que está crescendo? Tá. Pet. Está crescendo. Nossa, a pandemia fez mal para a gente. Mas para adoção de gatos aumentou absurdamente. Sim. Porque as pessoas pensam, gato, ele fica em casa, né? É mais sossegado, é mais tranquilo. Aumentou muito isso com dados estatísticos mesmo. Sim. Que eu vi no curso da pós-graduação de veterinária. Aumentou muito, né? E cães também, mas o gato foi mais. E é um mercado crescente, né? Isso ano após ano, com o número de farmácias veterinárias e de produtos para veterinário, né? Sim. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Hoje a gente vê, né, muitos casais deixando de ter filhos para terem filhos pets, né? Então, assim, é um mercado muito crescente. E em relação à evolução do paciente, né? Você tem o manipulado, tem o industrializado. Ela tem a mesma evolução? Ou você percebe uma diferença? A evolução, quando ela tem o manipulado, ela é maior, não? Como que tá? Como que é isso? O manipulado, ele tem a vantagem de a gente tratar aquele caso em específico, né? De acordo com a sua particularidade. Então, a gente atender a necessidade do paciente, ainda mais quando é gato, quando é muito bebezinho, um paciente oncológico, um paciente que tem ali já uma certa dificuldade. Então, o manipulado, ele vem para somar. O que eu sinto na prática, né, a diferença entre farmácias, né, de manipulação. A específica a gente já acompanha há muitos anos, então a gente conhece os bastidores, né, da farmácia, a gente vê o cuidado, o zelo que é com cada manipulação, né? Isso reflete no seu paciente. Isso reflete muito. Então, assim, eu já tive experiências na prática de estar manipulado em farmácia tal, a gente não ver uma evolução tão positiva, falar, não, vamos
fazer um teste para uma que eu tenho confiança, que eu sinto, né? Eu sei como que é feita a medicação, a diferença que dá entre um manipulado e outro. Na teoria não era para existir, Sim. né? Mas na prática a gente acaba sentindo, sim, algumas particularidades. Mas não é para ter diferença. Então, mas o que pode ser isso, né? Isso é aquilo que eu falei, é a pesquisa e desenvolvimento, né? Que isso A minha interfere vida, diretamente. a Mas não é minha- tipo a substância que utiliza, o sal, o fornecedor? Pode ser, tá? É assim, você escolher fornecedores realmente comprometidos com a qualidade, Sim. né? A gente faz controle de qualidade real. Eu tenho um laboratório equipado para controle de qualidade. Sim. A gente faz isso. Eu não vou me basear no laudo, né? Um farmacêutico Sim. que cuida só disso. Então, isso é fundamental, porque se eu pegar, se num ponto de fusão dessa matéria-prima, eu detecto que ele está fora da especificação, porque Sim. cada substância tem o seu ponto de fusão, que é uma faixa, eu vou devolver essa matéria-prima. E eu tenho esse direito, porque eu não vou aceitar um negócio que não atende a especificação Sim. daquele insumo. E acontece às vezes, né? Então, você escolher o fornecedor qualificado, você fazer o seu controle, que é a contraprova do que ele diz que faz, Sim. né? E a questão de pesquisar e desenvolver um produto. A minha vida é livros e plataforma de pesquisa de IA, né? Para a área científica. Sim. Plataforma de inteligência artificial é exclusiva na área de ciência, não tem nada a ver com outras coisas. Então, assim, é mais fácil hoje porque a gente tem acesso à informação, a publicações, etc. E você se embasa de informações que vão te dar respaldo, né? Às vezes eu falo, olha, é possível fazer isso, entretanto, assim, manter em geladeira 15 dias, né? Por quê? Porque mais do que isso, eu posso começar a perder teor daquele fármaco naquela formulação e ele deixa de fazer efeito, né? Então, todos esses requisitos, desde que, ele sofre, eu vou pesquisar, o fármaco sofre hidrólise, oxidação, fotodegradação. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ter que usar antihidrolítico, antioxidante, colocar no frasco escuro. Então, não é simplesmente... eu não tenho um caldeirão de bruxa. Sim, que eu coloco tudo lá dentro e mistura. É a ciência, né? E a gente tem que cumprir essa ciência. Do mesmo jeito que eu faço para humano, eu faço para VET. Sim. Né? Porque o medicamento ele tem que ser feito assim, Sim. né? Então, quando eu conheço a parte físico-química dessa substância, eu sei o que eu vou encontrar, né? E aí eu preciso conhecer outra coisa para eu falar que dá para fazer, que é a farmacocinética. Então, essas duas coisas, para mim, elas andam juntas. Sim. Né? Eu tenho que saber se aquilo se degrada no estômago, Sim. porque ele não passa num pH ácido, esse produto vai ter que ter uma proteção, que é o caso da suspensão de omeprazol. Essa publicação, Fernanda, ela é de 1994, uma publicação onde se consegue fazer uma suspensão de omeprazol líquido, que né, entérico e líquido para ser usado, por exemplo, em animais. Criança, Sim, a gente faz para sim. criança, né? Porque às vezes é uma grande dificuldade de administrar o omeprazol mesmo, porque comercialmente a gente só tem em comprimido ou em cápsula. E por exemplo, o omeprazol, as bolinhas que são aqueles pellets, eles vêm diluído. Né? Então, o fármaco vem, vamos supor, a 10% naquele monte de bolinha. Então, se eu prescrever 10 miligramas, ele vai virar 100. Uhum. Então, isso é um fator de correção e equivalência ali, fármaco que está diluído. Então, tudo isso eu tenho que observar ali na hora de desenvolver. É encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. É muito complicado. parecido com a gente ali quando a gente tem de um caso clínico que a gente não sabe para onde correr. A gente tem que estudar, analisar o contexto e ir encaixando as pecinhas. Me dê um tempo para analisar. Para eu falar, dá para fazer. Às vezes, no caso da associação, é muito comum, isso acontece com o humano também. Eu queria fazer em líquido. Eu não quero cápsula, não consigo engolir, quero em líquido. Eu vou pegar aquela formulação, tem um monte de coisa, eu começo a olhar e falo assim, bom...
isso, a físico-química disso é isso. Eu falo assim, olha, isso aqui tudo eu vou separar, assim, para ser boazinha, eu vou separar em duas, tá? Porque isso aqui eu vou ter que ter, por exemplo, um pH final Sim. que é diferente completamente disso. Então, eu vou separar em duas. Sim. Né? E isso o cliente aceita já, né? O médico entende que não tem como. Porque não tem mágica. Sim. Né? É uma conversa, né? Tem que haver uma parceria. A química é maravilhosa, porque Sim. eu adoro. E entender essa questão do fármaco, quando ele entra no seu organismo, o caminho que ele percorre, tudo que ele vai encontrar pela frente e o que o organismo, a partir disso, vai fazer com aquilo para você. Sim. Que é a farmacodinâmica, né? Sim. Então, assim, é tudo muito junto, não tem mágica. A minha cabeça precisa pensar desse jeito, né? Para que realmente tenha resultado. Então, não interessa se é gato, se é cachorro, se é criança, se é idoso. Assim, hoje, por exemplo, não pode ter glúten, não pode ter lactose, Sim. isso é para humano Sim. também. Não pode ter isso, não pode ter aquilo, então você tem que se adaptar. Por exemplo, eu vou usar um sorbato, no caso de VET, mas eu tenho que pensar que se o pH for maior que 6,5, não dá, porque ele não vai ser suficiente para preservar de contaminação Sim. microbiana que vai acontecer ali, porque tem água, a gente não sabe como manuseia, né? Então, eu vou ter que expandir isso com um conservante que atinja o pH necessário. Não tem mágica, é tudo ciência, é tudo física, muito estudo, muita Mas dedicação. as substâncias hoje que tem para humano, tem para pet também. Tem. E para Grande pet maioria. tem algumas específicas? Então, é não? uma coisa muito controversa, né? Então, a gente tem uma coisa que chama DCI, Denominação Comum Internacional, para todas as substâncias que existem na área de medicamento, não interessa se é VET ou se é humano. E para isso entrar no Brasil, porque tudo é importado, Sim. Quem aprova a entrada dos fármacos de uso veterinário no Brasil é a Anvisa. É o Ministério da Saúde, porque a partir daí ela vai receber uma DCB, Denominação Comum Brasileira. Toda substância vai ter uma DCB. Então, assim, mas por que só usa em animal? Vai matar o humano? Porque não tem estudos clínicos em humano. Porque já todos vão ter estudos clínicos em animais. Sim. Mas não houve interesse ainda de ter estudos clínicos em humanos, entendeu? Então, assim, elas são fármacos, né? Que, eventualmente, um dia pode ser que hoje só use em veterinária, mas vai ser usado em humanos, né? A ciência, ela é muito dinâmica, ela evolui, a pesquisa é uma coisa que ela está todo dia mudando, né? Paradigmas, quebra paradigmas. Sim, né? Isso é legal. Isso então, que é assim, bonito. hoje não tem, mas a gente não sabe amanhã. Sim. Aparece lá um estudo que prova que isso para o humano vai fazer maravilha. Teve uma ação, interessante. Nossa, olha, eu sinceramente estou apaixonado em ver você falar sobre isso, tá? Eu percebo Sente que assim, tem amor, né? Paixão. Exato. Eu percebo muito amor, muita dedicação e muito carinho. Eu não vou perguntar se você é apaixonado pelo que você faz, porque você já demonstra isso através de sua dedicação, através de suas palavras. Conhecimento, né? Do seu conhecimento. E é legal que assim, ó, eu já tô com vontade de manipular meus remédios, meus medicamentos. Faça isso. Não é? Sim. É muito bacana. E ter a comprovação do que a Fernanda já falou, e ela já é um relato disso, né? Da evolução dos pacientes que tem. Isso aí não tem preço, né? É muito bacana. Eu só uso o que eu faço, Sim. né? E você manipula tudo? Tudo manipulado? Tudo. Com a estrutura, eu não compro com tudo. Nada. Sim. Absolutamente. Eu faço tudo que eu uso, é o que eu faço. E você vê a quantidade de produtos que a específica tem já pronto e também com a possibilidade de manipulação é infinita. É um portfólio grande. Enorme. Sim. Muito bacana. Gente, entre fármacos e a parte
embalagem, tudo isso, chega a mais de 15 mil itens. Bastante. Temos muita opção. Muita. Paula, eu gostaria de agradecer imensamente essa disposição, tá? Eu aprendi muito e vou ter que rever esse podcast para ainda pegar Eu acho que a gente vai ter que ter um coisas, episódio parte 2, parte 3, porque é um assunto que não tem fim. Específicas, né? Mas olha, que legal, que bacana. E o amor e a paixão pela profissão me encantou absurdamente. Eu nasci para isso. Sim, nasceu para isso, realmente. Exatamente. E nós temos um mimo também, né? Temos um mimo. Doutora Fernanda entrega. Pode entregar. Que lindo. Para as gatinhas. Elas adoram os ratos. Um mimo para os pets e um mimo para o ser humano. Obrigada. Quer colocar no Imagina. É só uma lembrança. tem os ratinhos aqui também. Ai, muito obrigada. Fomos surpreendidos. Elas adoram esses ratinhos aqui. Vixe, Maria. Ai, não, o churu. Churu é outro vício. Que a farmácia manipula também. O churu é manipulado dá também? Pra fazer, Dá pra né? Ele tem taurinas, né? Ser gato e taurina tem tudo a ver, né? Sim. É viciante. Viciante, por isso que parece drogas, entorpecentes. E caminhando legal. já pro final, gostaria das considerações finais. Olha, eu agradeço imensamente a confiança e o convite primeiro, né? E é muito bom falar sobre aquilo que a gente faz Gosta, né? e gosta, né? Assim, a gente vê você falando também, você vê nos olhos, né? Sim. Que realmente faz parte da sua vida, é um pedaço da gente, né? Sim. E a Fernanda, assim, ela é maravilhosa realmente, assim, não é porque está aqui, porque eu realmente gosto muito do jeito dela. Eu falo assim, eu levo o gato lá, eu não consigo mexer. A hora que ela chega, ela vai lá e pega o gato, eu fico assim, o que a gente faz? O que a gente faz? Não, eu sou muito apaixonada por encantadora gato. de gatos. Viu? E de certa forma, quando a gente estava decidindo o tema dos episódios, né? O seu nome tá desde o primeiro episódio. Não, a gente Obrigada. tem O que tava tendo convidar assim, gente, Paula. temos que convidar, mas será que ela vai aceitar? Eu vou com o maior prazer. Bem, sabe? Nossa, eu não, adoro falar, eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula para médico, residente lá no Lauro, né? Faz 40 anos. E, assim, é tão fácil falar aquilo que você faz e que você entende, né? Que você domina, e com eu vou paixão. falar de terapêutica dermatológica e cosmetologia dermatológica, né? Então você fala, nossa, é fácil, porque aí eu tenho que entender da pele, da doença e do medicamento. Então, junta tudo, né? Junta tudo. Nossa, mas é muito estudo. Legal. Muito estudo. E agradecer também você, doutora Fernanda, com a presença em mais um episódio nosso. Eu que agradeço a Paula também por ter aceitado. Não, tranquilo. Tá sendo um desafio pra gente, então tá sendo um formato novo que a clínica tá apostando. Mas, nossa, amei. É muito Amei. gostoso. Eu acho que, assim, foi muito pensado e, assim, valeu, de verdade. A gente tá tendo um retorno bem bacana. E, assim, uma honra tê-la aqui com a gente. Imagina, Nossa. É uma honra estar aqui. Nossa, eu tenho o maior orgulho, assim, de estar com ela, porque, assim, realmente, assim, ela fala tão fácil. Ela explica tão fácil que eu falo, nossa, tão fácil assim, né? Não, é que eu gosto... a Paula, né, ela teve um desafio muito grande, né? Que ela pegou uma ninhada, a gente começou a acompanhar desde piquititico, ela não entendia nada, né? Foi tudo uma novidade, a gente fazia acompanhamento semanal, depois adotou outras gatinhas de maus tratos, né? Com outros desafios do Adota Gatos, já passamos por situações bem desafiadoras, né? Dentro da clínica, então, assim, é muito gostoso quando a gente cria essa conexão, cria essa parceria, a gente...
de trazer segurança, né? Às vezes a situação ela é Exato. muito desafiadora, mas trazer a segurança e explicar o contexto, falar o que esperar do futuro, o que a gente tem de alternativa. E a Paula, da mesma forma, complementando, não, mas a gente não pode pensar de fazer isso, de manipular aquilo. Então, a gente soma, né? Então, é muito bacana essa amizade, isso que a gente criou dentro da clínica. Eu espero sempre estar aí junto com Sim, claro. os futuros, com todos os pets que a gente já acompanha. Já vamos deixar até o convite para uma parte 2. Sim, pra hora de parte que alguns 2. assuntos quiserem. específicos que eu quero entrar, quero abordar. Tem a Mia, né, que é uma paciente que, nossa, bem desafiadora. É um podcast à parte, ela. Pra falar só dela. Pra falar só dela. Então Muito a gente bacana. já fica aqui o convite já, da gente já. Só marcar. E estamos com estreia hoje, com estreias do uniforme. Ah, é verdade. Novo uniforme da clínica, eu tô estreando ele hoje, só eu tenho por enquanto. Acredito que em breve, vê se pega nas costas também, dá pra ver? Olha que legal. Bem feito, né? Novo bonito, uniforme da clínica. E Parabéns. Pras meninas. em breve todo mundo uniformizado. Obrigada pelo convite, pela confiança. Obrigado. Imagina, foi um É. prazer. Prazer enorme. E até a Muito. próxima. E Até a próxima, com Até certeza o- terá. Só marcar. Vamos. Tá bom? E você que nos assiste, chegamos no final de mais um episódio, a cabeça tá assim, ó. Hoje esclarecemos muitas dúvidas e acredito que foi importante para mim, para a doutora Fernanda, mas para você que está nos assistindo também. E trouxe mais segurança para utilizar manipulados, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que esse é o episódio número 7. Semana que vem sai o de número 8. Vamos falar com a Amanda... Esqueci o nome dela. Andressa... O sobrenome? Andressa Ramos. Andressa Ramos. Da Fórmula Natural. Eu esqueci do Ramos, porque a Carol que estava presente também no episódio também é Ramos. Ramos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre Fórmula Natural, sobre ração. Qualidade da ração, né? A qualidade da ração. Muito obrigado e até logo. Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.